estudar. Primeiro copiloto é o gatilho da memória. Nesse exato momento, cada espectador que está nos assistindo, você está disparando em nuvens gatilhos da memória, abrindo o segundo copiloto, janelas ou arquivos Isso mentais. Automático. Automático. Sem eu querer. Sem o teu eu querer, exatamente. É assustador. Então, é assustador. Por isso que a mente mente. Ninguém pode te trair, te ferir ou te asfixiar mais do que a própria mente. Bom, então primeiro, gatilho, copiloto. Segundo, janelas da memória. Tá. Terceiro, âncora da memória. E quarto, alto fluxo. A âncora, ela ancora ou fixa o navio do eu, que representa a capacidade de escolher o protagonista, o diretor de script, em determinada área, inclusive para você falar teu sei. Ele está ancorado na sua memória. Dá um exemplo, assim. Eu estou me ancorando em quê quando eu falo? Você está ancorando em milhares de arquivos mentais para que você entenda quem eu sou, quem você é, aonde você está e quais são seus papéis sociais. Lembra que eu disse? Você aqui, sob a luz, consegue se organizar no seu estúdio. Mas não tem luz nesse complexo planeta mente. E o eu anda no escuro e resgata milhares de informações com milhões de dados, onde há milhões de dados, para que você possa entender cada frase, cada coisas pensamento. Coisas até desconexas, que ele não precisaria puxar, mas que por acaso ele puxa. Por isso que a mente mente. Porque quando o eu está no comando, você lê arquivos da memória e produz cadeias de pensamento sob uma lógica. Certo. Agora, quando o gatilho dispara e abre uma janela traumática, o killer, você pode achar que tem um terrorista lá atrás querendo sequestrar, ou você pode ter um ataque de pânico, uma sensação súbita e urgente que vai morrer ou desmaiar. Ou a forma que você mexeu a mão pode lembrar meu pai e ter um sentimento triste ou alegre. Parabéns, exatamente. Então detona o gatilho, abre janelas. Se abriu janelas erradas, o Homo sapiens vira Homo bios. Por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão, nós cometemos os maiores erros da nossa vida. E uma das... Eu fico triste. Eu sou publicado em mais de 90 países, você sabe disso, né? Algumas editoras me consideram o psiquiatra mais lindo do mundo. Mas eu fico triste que as universidades não ensinam o eu a pilotar a mente humana, a dirigir o script. Harvard, Cambridge, Oxford, MIT. É possível. É possível, por exemplo, quantos segundos você tem quando você tem um pensamento perturbador? Quando você produz uma emoção tóxica? Sabe quanto tempo você tem? Não. 5 segundos. Para impugnar, discordar e confrontar. No silêncio da mente. Se não era registrada e não pode ser mais deletada. E no mundo todo, crianças e adolescentes e adultos da China, da Europa, da Ásia, dos países nórdicos, estão acumulando mais lixos no córtex cerebral do que os países mais irresponsáveis ambientalmente. Então o planeta mente, ele é um planeta que não é cuidado de maneira adequada nas universidades. Você aprende matemática, física, aprende engenharia, medicina, mas não aprende como proteger a mente humana. Por isso, na minha opinião, a educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Você toma banho a cada 24 horas, é isso? Ou toma dois banhos por dia. Tem pessoas que tomam 3 banhos por dia. Quem toma 4 ou mais tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. As pessoas escovam os dentes a cada 4 ou 6 horas. Mas tem pessoas, a maioria das pessoas, mais de 90%, nunca tomaram um banho emocional. Nunca o eu teve uma ducha, discordando, confrontando, duvidando. Como que é essa ducha emocional? Em primeiro lugar, técnica DCD, duvidar, criticar e determinar. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia, a crítica é o princípio da sabedoria na psicologia e a determinação estratégica é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos. Eu tenho de duvidar se eu sou uma pessoa que me acho feia, insuficiente, incapaz, desinteligente. Eu tenho que criticar cada pensamento perturbador e cada emoção tóxica. Ninguém está ouvindo, mas aqui dentro eu estou reciclando o meu lixo mental. E eu tenho que decidir ser gestor da minha emoção. Essa é uma função do eu. E não existe inteligência emocional como as pessoas acreditam. Juram que acreditam. Porque a emoção é burra, desinteligente e inconsciente. Ela não pode ser autogerida. Quem tem que geri-la é o eu. Desde que Goleman lançou seu livro Inteligência Emocional em 95, varreu com uma onda milhões de pessoas, de médicos a psicólogos, a coach. Aliás, a coach para tudo, né? Até para desvirar coach, né? Coach ensinando a não ser coach. Não ser, desintoxicar de ser coach. Coach é importante para desenvolver determinadas habilidades quando eles são experientes. Mas tem muita gente que não tem experiência nenhuma e quer ensinar os outros. Né? Mas então, o que existe é gestão da emoção. Todos os dias. Você tem filhos? Sim, 1 de 8. Tem que ensinar seu filho
que a mente mente. Ela produz muitos lixos. Tende a ensinar no íntimo dele a impugnar, discordar. Eu duvido desse pensamento. Por exemplo, nesse exato momento, a cada 40 segundos alguém morre pelas próprias mãos. A cada 40 segundos alguém se suicida no teatro da humanidade. E nós aumentamos em 148% o índice de suicídios numa época em que não havia, de 10 a 19 anos, desde a pandemia. Poxa. Então, se as pessoas... E nós temos programas mundiais para a prevenção de suicídio 100% gratuito. E chama Você Insubstituível, você pode acessar, quem quiser acessa no link da bio. Agora, Rogério, se o eu não aprende a virar a mesa, a impugnar, a discordar, a duvidar e a criticar o lixo mental, se ele não decide ser gestor da emoção, nós seremos escravos. A democracia é falsa. A democracia garante a liberdade de expressão na Constituição, mas aqui dentro nós somos escravos das nossas mazelas e misérias. Mas o que falar para essas pessoas que não estão nesse início, onde ela consegue até controlar, consegue duvidar, e quando ela já está no vício desses pensamentos compulsivos, está com aquele pensamento autodestrutivo e está muito... Que tipo de ajuda ela tem que procurar? Então, se ela está doente... Quando ela não consegue mais por ela. Se ela está doente, ela precisa procurar um bom psicoterapeuta, um bom psicólogo e um bom psiquiatra. Mas, paralelo a isso, as ferramentas de gestão da emoção, vou falar com muita humildade, sou autor do primeiro programa mundial de gestão da emoção. Se o eu, ele deixa de ser um espectador passivo, imagina o teatro, se ele sai da plateia, entra no palco e dá um escândalo, aqui tem autoridade. Aqui tem liderança. Se ele impugna, discorda, confronta, como eu ensino para magistrados, a Associação de Magistrados do Brasil, tem que ter um advogado de defesa no Fórum da Mente Humana que proteja a mente, que discorda e confronta. Caso contrário, os pensamentos perturbadores são cruéis. Você não imagina o quanto de gente está sofrendo. Você vai ver quantas pessoas serão ajudadas por esse podcast. Com certeza. Milhares de pessoas. Por favor, você tem de saber que a autoestima precisa de coragem. Eu determino ser uma pessoa que namore a vida. Eu duvido que eu não consigo criticar e discordar desses pensamentos perturbadores, porque grande parte deles não é produzido pelo eu, mas pelos copilotos. Gatilho, janelas, a âncora. E às vezes a âncora se fixa em janelas traumáticas e killers. Por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros da nossa vida. Nas minhas mentorias, quando por exemplo, recentemente eu estava fazendo mentoria com uma psicóloga, psicanalista, e o pai é um grande empresário. Numa sessão, ela é muito bem informada, ela falou: doutor Cury, aprendi com você o que eu não aprendi em todo o meu curso de psicologia. Não em termos de quantidade, mas de qualidade. Eu não sabia que eu tinha um eu que precisava discordar, confrontar, impugnar todo o meu lixo mental. Eu achei que tudo que eu pensava era minha responsabilidade, era o meu eu querendo pensar. E lembra que você falou? Não, eu não penso apenas o que eu quero pensar. E grande parte desses pensamentos perturbadores estão fora da construção direcional do eu. É multifocal. Não apenas o eu produz pensamentos, mas múltiplos fenômenos atuam a cada momento. E as pessoas não podem comprar aquilo que não lhe pertence. Se produzir um pensamento perturbador de que eu sou feia, não sou bela, ou glossofobia. Síndrome do impostor. Síndrome do impostor. Ou glossofobia. Sabe o que é glossofobia? Não. Medo de falar em público. 75% tem medo de falar em público. Ou então alodoxofobia. Ouviu falar já? Não. Medo dos haters, cancelamentos e discurso de ódio. Ou síndrome do pânico, uma sensação súbita e urgente que vai morrer ou desmaiar. Sabe quantos tipos de fobias assombram a mente humana? Há mais de 100 tipos de fobias. E elas são aprendidas, não são genéticas. Nos outros animais, quando você vê uma pequena ave diante de um gavião, ela tem uma fobia imediata e bate em retirada. Na espécie humana, as fobias são aprendidas. Não são ensinadas pelo modelo dos outros. Não é instinto. Não é instinto. Não é genético. É aprendido. Janelas killers são formadas ao longo do tempo. Por exemplo, tem pessoas que têm medo do medo. Medo do futuro. Medo de sentir. Futurofobia. Medo de sentir medo. E medo do que não aconteceu. O ser humano se assombra. Me lembro uma vez que eu estava dando uma conferência na Romênia para vários dos meus leitores, médicos, psicólogos, professores. Inclusive na Romênia eles faziam ensaios com o meu livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes nas escolas.
mostrando que os professores são cozinheiros do conhecimento, que preparam alimento para uma plateia que não tem apetite. Muito bom, muito bom. Mas nós temos que estimular o apetite dos alunos. Eles perderam a capacidade de aprender. E os professores estão sendo descartados no mundo todo. Mas eles são importantes, porque só uma pessoa imperfeita é capaz de ensinar uma pessoa imperfeita. Só uma pessoa que tem solidão pode ensinar alguém que passa por solidão, medo, angústia, ansiedade e tédio. A inteligência artificial nunca vai experimentar uma dúvida, nunca vai sentir só apequenada, com baixa autoestima. Então só um professor pode dar direção e ensino inteligente para que os alunos aprendam a nunca desistir da vida, mas escrevam capítulos mais nobres em seus dias mais tristes. Bom, então eu quero dizer para você que a mente é muito mais complexa do que até hoje nós imaginamos. E quando detona o gatilho, abre uma janela killer, se a âncora gerar hiperfoco, o hiperfoco é um problema, é o maior problema da espécie humana. Foco é vital, como nós estamos conversando aqui. O hiperfoco já deixa de ser interessante. Já deixa de ser inteligente. Você não enxerga mais nada. Você eleva o tom de voz para o seu filho, ou para a sua esposa, ou eu elevo o tom de voz para quem eu amo. No hiperfoco, a nossa espécie comete os maiores erros da sua vida. Palavras que nunca deveriam ser ditas. Você só me decepciona, ou generalizações. Isso é por causa do hiperfoco? Do hiperfoco. Você sempre é assim, você não tem aquelas generalizações, é um problema, não é fruto da sabedoria, é fruto da pequenez, do hiperfoco. Ou você sabe, não sei se você sabe, mas eu estou me colocando como pré-candidato à presidência. Não. Não? Então, o quê? Acabei de fazer entrevista coletiva hoje. É sério? É sério. Eu não amo o poder, eu não tenho partido político, eu não preciso da política. Mas eu vejo o país tão dividido, as pessoas tão digladiando-se, famílias fragmentadas, amigos separados, e muitos políticos, não todos, mas uma boa parte dos políticos, amando muito mais seu partido e sua ideologia do que a sua sociedade. Que a família. E a família. E sabe quantos milhões de jovens, nem no Brasil, que não trabalham nem estudam? Quase 8 milhões. E não se fala sobre isso. É a era da desesperança. Bom, eu falei de suicídios entre jovens, aumentamos 148% entre 10 a 19 anos e precisamos de projetos para proteger as nossas crianças. Nós somos o país que está no 107º lugar da corrupção. Nós precisamos ter mecanismos de coibir a corrupção para ser um país mais justo, com igualdade de oportunidade. Bom, para você ter uma ideia, perdemos o bônus demográfico. Não há garantia de daqui a 10 ou 20 anos nós vamos ter condições de se aposentar, as pessoas vão ter condições. Por quê? A pirâmide está se invertendo. O bônus demográfico, muita gente trabalhando, menos pessoas nascendo e poucos se aposentando. Só que a pirâmide está invertendo. Muita gente se aposentando, menos trabalhadores e menos pessoas nascendo. Então, que garantia as pessoas que estão ao nosso redor aqui vão poder ter para ter um lugar ao sol daqui 10 ou 20 anos? Já que nós não temos o bônus demográfico, deveríamos ter o bônus da inteligência artificial e da robótica, aproveitar a oportunidade, ter um ministério da IA e da robótica para aumentar a produtividade em todos os setores. Só que temos que preparar milhões de pessoas para se requalificarem, para ter uma oportunidade ao sol. E quem fala sobre isso? Quem fala, Rogério, que daqui 5 anos não vai sobrar pedra sobre pedra? Aí Elon Musk, que é muito inteligente, mas também não tem uma experiência grande de economia, fala, bom, você vai trabalhar se quiser, porque não vai precisar no futuro. Mas quem paga a conta? Que governo? Se os governos estão endividados. Japão deve 235% do PIB. Estados Unidos está numa situação de quase insolvência, 120% do PIB, 38 trilhões. E se juntar a dívida dos Estados Unidos, federal, estadual, das empresas e das famílias, dá mais de 100 trilhões. Quase todo o PIB mundial. Você vê a França, a Espanha, países que estão super endividados, a Alemanha nem tanto, mas também a Itália. E como é que vai se pagar uma renda mínima universal se pegou o mundo completamente despreparado, que vai ter que enfrentar um tsunami nos próximos 3, 4, 5 ou 10 anos? Não fecha a conta. Não fecha mesmo. Por isso
Eu não amo o poder. Eu já perguntei 100 vezes se tem prazer na presidência. Eu falei com Kassab hoje, falei com vários líderes. Eu não vejo prazer no poder. Mas se houver partidos que aceitem pacificar o país, que me acolham, vamos falar de projetos, não vamos falar de pessoas. Porque se tirar 4 ou 5 pessoas da boca das pessoas, da boca do tema das pessoas, não tem mais discussão, não tem mais projetos. Ninguém fala mais do que vai acontecer. Bom, então se houver partidos desprendidos que me acolham e acolham as minhas teses e vamos trabalhar para pacificar, para valorizar muito mais a sociedade do que uma ideologia, então eu estaria disposto a me sacrificar. Então estou me colocando. Foi hoje a entrevista coletiva e estou aqui lançando no seu programa também. Que bom saber disso. Eu sou apaixonado pelo Brasil. Poderia morar na Suíça, poderia morar nos Estados Unidos. Eu não preciso de mais nada. Deus já me deu muito mais do que eu mereço. Mas eu me sinto endividado. Eu amo o Brasil, eu amo a humanidade. Para mim, vamos fazer o Brasil grande? Sim, mas make humanity great again. Ou seja, faça a humanidade grande de novo. E não só make America great again ou make Brasil great again. O que deu errado na humanidade? Deu errado porque tem alguns fenômenos que nunca foram estudados, que não apenas o eu constrói pensamentos, mas esses copilotos que eu lhes disse demonstram que nos primeiros segundos não há livre-arbítrio, como os teólogos sempre acreditaram, como os filósofos sempre acreditaram. Quando você está no hiperfoco, você fecha o circuito da memória e estabelece a síndrome predador-presa. Ou seja, você eleva o tom de voz, você grita, você se exaspera, você controla, ou você se intimida, se apequena, se afugenta. A síndrome predador-presa, ela pauta grande parte das violências no mundo todo, desde o feminicídio até a violência contra as crianças. E falar sobre violência contra as crianças, existe uma PL que está tramitando no Congresso, que leva meu nome. Eu não dou muitas entrevistas, raramente eu dou, entendeu? Eu raramente fiz propaganda dos meus livros. Me tornei o autor brasileiro mais lido nesse século. Não foi porque eu fiz propaganda. 10 livros ao mesmo tempo na lista de mais vendidos? Foram 45 milhões só no Brasil. Poxa. E a Avon também me levou para todas as cidades do Brasil, sabe? Porque eu aceitei e falei, vamos fazer livros a 5, 6 reais há 10 ou 15 anos. Então, porque livro é elitizado, só está em 500 cidades. Mas a Avon me levou em 5.500 cidades. E saiu uma pesquisa no passado recente que eu sou o psiquiatra mais, o escritor mais pirateado. E eu fiquei feliz. Pô, isso é bom. Eu fiquei feliz, ótimo. Para os meus editores não seria bom, mas para a cultura, doar conhecimento. Cada ser humano é único e irrepetível. E o que você viu nessas viagens, indo a tantos lugares diferentes? Porque eu vi que nós somos uma só família. Entre chineses e americanos. Somos mais parecidos do que diferentes. As alegrias, as dores, porque a vida é um contrato de risco. Para os chineses, para os japoneses, para os nórdicos, entendeu? Como Suécia, Dinamarca, para os norte-americanos. É um contrato de risco. Risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucessos e fracassos fazem parte da jornada de cada ser humano. Nós somos muito mais parecidos do que imaginamos. E lá no fundo, os mecanismos que, por exemplo, constrói a síndrome do pânico são os mesmos mecanismos que constroem a segurança. Os mecanismos que constroem o estado depressivo são os mesmos mecanismos que constroem alegria e satisfação. Porque se detona o gatilho, abre janela traumática ou killer e gera hiperfoco, e você só pensa ideias perturbadoras, autopunitivas, que não vale a pena ser vivida, mas também o gatilho pode abrir e abrir janelas lights. Olha, são os mesmos mecanismos, mas que estão no córtex cerebral. E te faz você viver uma primavera, relaxar mais, viver mais leve, brincar mais, ser mais bem-humorado. Então, os mecanismos que levam às masmorras mentais são também os mecanismos que geram a liberdade humana. Então, eu quero dizer que nos bastidores da mente, no lugar mais secreto, onde somos apenas um simples ser humano, nós somos mais parecidos do que imaginamos em toda a espécie. Por isso que me dói na minha alma que houve a escravidão dos negros pela fina camada da cor da pele. Os senhores de escravos nunca perceberam que a construção de pensamentos extremamente complexos, em milésimos de segundo, abrindo milhões de janelas, com milhões de dados para construir um pensamento, era o mesmo do senhor de engenho do que uma mãe que embalava o seu filho
de pele negra, sabendo que ele não iria ter liberdade. Nossa espécie sempre foi muito superficial. Ela nunca entrou mais profundamente na essência intrínseca que nos torna Homo sapiens.